João capítulo 20, a partir do versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco mediante a pregação do Teu Evangelho, que o Senhor alimente a nossa alma, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo cative a nossa mente, a nossa atenção nas verdades do Senhor, que o Teu Espírito, Pai, esteja em nós e sobre nós, operando em nossa vida, em nosso coração, aplicando as verdades do Senhor no mais íntimo da nossa alma. Pai amado, que o Senhor fale com a Tua igreja através da pregação, através da exposição da Tua palavra. Nós te pedimos isso, pois dependemos do Senhor, dependemos de ouvir a Tua voz, dependemos, ó Pai, da Tua palavra para sermos alimentados, orientados, guiados nesse mundo. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, fala conosco, tem misericórdia de nós e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já pensou que um cristão, ele pode ter momentos de incredulidade? Talvez a gente pense que todo cristão já venceu o pecado da incredulidade, porque ele já é crente em Jesus, ele já confessou a sua fé em Cristo Jesus. Contudo, nós percebemos que muitas vezes um cristão, ele pode passar por períodos ou momentos em que esse pecado retorna, o pecado da incredulidade. Até porque, biblicamente falando, a incredulidade não é apenas o não negar a Cristo, ou não crer em Cristo, mas a incredulidade abrange outros aspectos da vida. A incredulidade abrange também outros aspectos da vida humana e muitas vezes da vida de cristãos. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que logo aqui no primeiro versículo, 24, o evangelista João está narrando esse episódio que trata da incredulidade de Tomé. Contudo, irmãos, o texto ele não foi escrito simplesmente para tratar sobre isso. A incredulidade é apresentada logo do início. Mas esse texto ele foi escrito pelo evangelista João, narrando esse episódio de Jesus com a sua igreja, inclusive Jesus com Tomé, com o objetivo de que a igreja creia, com o objetivo de que os eleitos do Senhor possam crer e confiar no Senhor. Esse objetivo, irmãos, é muito claro logo aí no versículo 30 e 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais
que não estão escritos aqui neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, logo em seguida do episódio de Cristo com a sua igreja e de Cristo com Tomé, Jesus aqui está dizendo, João na verdade está dizendo, essas coisas Cristo operou para que vocês creiam em Jesus Cristo, para que creiam em Jesus Cristo. Então, o objetivo, irmãos, desta perícope, desta unidade aqui literária, é nós passarmos a crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo implica em vencer a incredulidade em várias áreas da nossa vida que muitas vezes nós não atinamos que é incredulidade. Eu vou expor isso para você nessa manhã. Como se revela essa incredulidade aqui de Tomé? Como é que a incredulidade se revela até mesmo na vida de alguém que tem andado com Jesus, ou na vida de um cristão? A gente olha para a vida de Tomé e nós percebemos que, no mínimo, Tomé está andando com Jesus há cerca de 3 anos. Nós percebemos nos relatos dos evangelhos que Tomé contemplou os milagres de Jesus Cristo, que Tomé contemplou os sinais de Jesus Cristo, que Tomé era uma testemunha ocular dos prodígios de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele estava duvidando. Quando a gente lê o relato da narrativa de João 14, Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí no versículo 5 diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabeis para onde vais, como saber o caminho? Veja, a gente percebe que na própria vida de Tomé há ainda dúvidas. Ele não sabe o caminho. Ele tenta olhar para o que está do lado de Cristo, para o que está acima de Cristo, mas ele não olha para Cristo. E Cristo diz para Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós percebemos que há em Tomé ainda essa dúvida, esses questionamentos. E mais uma vez, irmãos, aqui em João capítulo 20, nós percebemos que Tomé manifesta a sua dúvida, a sua incredulidade, mesmo ele andando com Jesus. Então, você pode estar andando com Jesus, você pode estar manifestando, publicando a sua fé em Cristo, mas mesmo assim ainda manifestar dúvidas, mesmo assim ainda manifestar uma incredulidade no seu coração. Você pode até mesmo estar andando com Cristo, aparentemente, ou de forma apenas nominal, mas com o coração ainda endurecido, um coração ainda incrédulo. E essa incredulidade e esse coração endurecido é revelado aqui nesse texto. A incredulidade é do coração. E a primeira verdade, irmãos, é que a incredulidade, ela se revela na ausência no culto solene. A incredulidade se revela na ausência do culto público, no culto solene. Porque veja o que diz o texto do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, o que é que diz? Não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com eles. Onde é que Tomé estava? A que reunião, a que assembleia
o evangelista João está se referindo? Está se referindo aqui, irmãos, ao culto, à assembleia solene. E eu me refiro ao culto solene porque não é qualquer reunião da igreja no dia da semana, mas é a reunião da igreja no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo do Senhor, dia da ressurreição. Porque o texto no versículo 19 fala sobre essa reunião. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, no dia do Senhor, no domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o primeiro culto após a ressurreição, Tomé faltou. Tomé não estava junto com eles. E Tomé, irmãos, era um dos discípulos, dos 12. Tomé foi chamado para ser apóstolo. Tomé fazia parte desse grupo que era mais seleto, dos 12 apóstolos. A gente sabe que nesse culto, no primeiro culto, apenas só estava 10, porque Judas tirou a sua própria vida e Tomé não estava. Então, Tomé faltou o primeiro culto da igreja do Senhor, no dia do Senhor. E por que eu me refiro, irmãos, ao culto solene? Porque o culto não é uma reunião que a igreja faz, no sentido de que ela tem a iniciativa própria de fazer, mas o culto é uma resposta a uma santa convocação de Deus. Deus está convocando o seu povo para que o seu povo o cultue nesse dia. Quando a gente olha para a lei moral de Deus, nós percebemos que a primeira tábua da lei, que são os 4 primeiros mandamentos, falam sobre a nossa relação com Deus no culto. Nós não devemos ter nenhum outro Deus, além do único Deus verdadeiro. Nós não devemos fazer imagens, ou seja, Deus diz o modo que nós devemos adorar. Nós não devemos falar o nome do Senhor em vão, ou seja, devemos ter zelo com a verdade do Senhor e com o próprio Senhor. E nós devemos guardar o seu dia, o sábado, para santificar e descansar. E nós percebemos que o sábado aponta para o domingo, porque assim como o sábado foi o dia que Deus preparou para que o povo de Israel cultuasse ao Senhor, porque foi nesse dia, segundo Deuteronômio 5, que Deus libertou o seu povo do Egito. O sábado aponta para o domingo, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou e terminou a sua obra, concluiu a sua obra, nos libertando não do Egito, mas do império das trevas. É por essa razão que o sábado aponta para o domingo e a igreja do Senhor cultua ao Senhor no domingo, o primeiro dia da semana, que é o sábado cristão, o Shabat cristão. É uma santa convocação de Deus. Ele convoca o seu povo para adorar nesse dia. Não é simplesmente um dia em 7, não é qualquer dia, mas é no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que a igreja deve cultuar ao Senhor. É por isso que a igreja presbiteriana chama o culto nesse dia de culto solene, porque é o dia específico por Deus para que o povo adore a Deus. Veja, irmãos, é uma implicação muito importante aqui. Eu não posso exortar você, eu não posso exortar a igreja porque você faltou à reunião de oração, ou porque você faltou à reunião de doutrina, ou porque você faltou à escola bíblica dominical. Eu não posso exortar você nisso. Claro, eu posso encorajar você a participar dessas reuniões, porque são bênçãos para as nossas vidas. Mas quando você falta, ou quando a igreja falta, o culto solene no dia do Senhor, os presbíteros da igreja, eles não apenas podem, mas eles devem exortar a igreja, porque é um mandamento do Senhor. Deus exige isso do seu povo,
que separe esse dia para cultuar o Senhor. Veja, no Antigo Testamento tinha muitas festas, né? Eram várias cerimônias, eram várias festas. Em Cristo, nós só temos uma festa no dia da semana, que é o culto público no dia do Senhor. Deus exige de você apenas isso. É por isso que é importante estarmos aqui. É dever nosso, é obediência nossa. Tomé faltou o culto. Eles estavam reunidos ali, mas Tomé não estava. A incredulidade se revela na ausência no culto público. Agora veja, irmãos, há uma discussão nesse texto, porque alguns estudiosos vão dizer o seguinte: a falta no culto é uma manifestação da incredulidade. Outros vão dizer, não, foi porque ele faltou o culto que ficou incrédulo. Alguns vão dizer, não, ele faltou o culto porque já estava incrédulo. E outros vão dizer, não, foi a falta ao culto que o deixou incrédulo. E alguns comentaristas vão entrar nessa discussão. Uns vão defender uma posição, outros vão defender outra. Mas eu me aproprio e gosto muito das palavras do J.C. Ryle, um grande pastor, servo de Deus, que disse que, na verdade, são as duas coisas. Não apenas uma nem outra, mas são as duas coisas. Ele já estava com dúvida em seu coração, já estava incrédulo em seu coração, e a falta ao culto o deixou mais com dúvidas, o deixou com mais incredulidade. Então, é as duas coisas juntas. Irmãos, Tomé tinha razões para faltar o culto? Talvez ele pudesse apresentar algumas razões. Jesus tinha sido crucificado. Os judeus estavam perseguindo a igreja. A igreja estava reunida de portas fechadas. De portas fechadas. Qual era a fase? Era a fase 1, fase 2, fase 3. Nós estamos em um contexto de pandemia. Graças a Deus, já fomos liberados, né, para estarmos presentes no culto. Mas eles estavam também em um contexto não tão bom assim, de perseguição direta. Contudo, mesmo de portas fechadas, os discípulos não deixaram de cultuar, mas Tomé se ausentou. Tomé poderia apresentar alguma razão, alguma explicação, alguma justificativa, e talvez algumas pessoas apresentem também. Isso é muito sério, irmãos, porque veja, quando alguém apresenta alguma explicação ou tentando justificar a sua falta ao culto, quando tenta explicar que existe alguma coisa mais importante, alguma coisa mais necessária, mais urgente, na maioria das vezes é uma manifestação de incredulidade. Claro que eu não posso generalizar. Existem até mesmo profissões de misericórdias, existem cargos de misericórdias, de compaixão, existem momentos e circunstâncias em que você tem que ajudar o seu próximo, de misericórdias e de compaixão. Mas na maioria das vezes, irmãos, tem muitas pessoas que faltam ao culto, não é por causa de explicações, de justificativas de misericórdia, na verdade, mas é por causa de incredulidade. É por causa de incredulidade em quem você crê. A incredulidade muitas vezes se revela na falta do culto. Segunda verdade, meus irmãos, a incredulidade, ela se revela também na arrogância das palavras. Porque veja o que diz o texto, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. De modo algum acreditarei. Então, as palavras de Tomé aqui, elas se apresentam com
com uma arrogância. Há um inchaço no seu peito. Veja, os discípulos estão dizendo para Tomé o que viram. Lembrando que Tomé fazia parte do colegiado apostólico. E Tomé não foi humilde o suficiente para acreditar nas palavras dos seus companheiros, que andou com ele durante, no mínimo, 3 anos. As palavras de Tomé são palavras áridas, são palavras de quem não quer ouvir. Há uma arrogância, há uma soberba. Ele não se submete a ouvir o testemunho dos discípulos, mas ele está grande, ele está soberbo. Há uma arrogância. A arrogância significa isso, né? Um inchaço no peito, uma soberba no coração. E essa arrogância, essa soberba, ela está andando de mãos dadas com a ignorância. Porque a ignorância é a falta do conhecimento. E Tomé aqui não tem conhecimento acerca de Cristo. Parece que Tomé se esqueceu de que Cristo iria ressuscitar. Parece que Tomé se esqueceu das palavras de Cristo, que ele iria preparar-vos lugar, que é a cruz, em João 14, mas que iria voltar. Tomé ouviu essas palavras e até perguntou, Senhor, qual é o caminho, em João 14. Então, ele ouviu de Jesus Cristo que ia preparar-vos lugar, que é a cruz, e que iria voltar, e que ia preparar morada para os seus discípulos. Ou seja, Tomé se esqueceu. Tomé não guardou a palavra no seu coração. Há uma ignorância de Tomé acerca da palavra de Deus. Ele se esqueceu da palavra. Logo, irmãos, é uma implicação básica, né? Quando um cristão falta o culto, um cristão começa a se esquecer da palavra de Deus. E esse esquecimento, essa ignorância, produz no coração do pecador soberba, inchaço, palavras áridas. É isso que está acontecendo aqui com Tomé. A ignorância andando de mãos dadas com a arrogância. Veja o que é que Tomé diz. Eu só vou acreditar se ele aparecer para mim e eu tocar nas feridas dele. Foi isso que Tomé disse. Veja a arrogância das suas palavras. Ao invés de ele falar assim, meus irmãos, me perdoem, eu não estava com vocês. Nesse momento tão difícil de perseguição dos judeus, eu não estava junto com vocês, auxiliando. E mais que isso, Deus nos convocou a adorá-lo no primeiro dia da semana e eu desobedeci ao Senhor, não estava com vocês. Me perdoe, meus irmãos. O meu coração anseia pela presença do Senhor, está em comunhão com os irmãos, mas eu não estava com vocês. Tomé, ele não agiu dessa forma, mas ele agiu com arrogância em seu coração. Ele perdeu o prazer, irmãos, com o culto. Ele perdeu o prazer com as coisas de Deus. E é assim que acontece. Quando os cristãos não começam a mais a cultuar o Senhor, a vir para o culto, a cultuar a Deus nessa santa convocação, eles começam a se esfriar. Eles começam a se esfriar no Senhor, a não ter mais prazer com as coisas de Deus. E esse esfriamento vai produzindo dúvidas em seu coração, vai produzindo incredulidade no coração, porque foi isso que aconteceu com a vida de Tomé. Como é que está o seu coração? Há um pastor chamado Samuel Vitalino, ele diz que o termômetro do cristão é se ele está presente ou não no culto. O termômetro do cristão é se ele está presente ou não no culto. Porque se ele não está no culto, é porque ele está se esfriando na sua fé. Mas se ele está presente no culto, se ele se faz presente no culto, ele está aquecendo a sua fé, nutrindo a sua fé. A terceira verdade, meus irmãos, é que
a incredulidade também se revela no anseio pelas evidências. Veja o que diz Tomé no versículo 25 ainda. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A incredulidade, ela se revela também nesse anseio de evidência, anseio por evidências. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não enxergar o milagre no culto, eu não vou para o culto. Se o culto não for bom, se o culto não for aquele culto fervoroso, então eu não vou mais. Se eu não ver alguma coisa, se eu não sentir alguma coisa, eu não vou mais. Eu não quero ir, eu não quero participar. Veja, a incredulidade de Tomé está sendo manifestada aqui nesse anseio pelas evidências. E quantos de nós, irmãos, não pensamos assim, feito Tomé? Que nós só achamos que o culto é bom quando sentimos alguma coisa, nós só achamos que o culto é bom quando vemos alguma coisa, e o culto não deve ser bom para nós, mas deve ser bom para Deus, em detrimento se você vai ver ou não vai. Pelo contrário, esse tipo de pensamento tem como raiz a incredulidade, que é um pecado. É um anseio pelas evidências. É um anseio por algo mais. É um anseio pelo milagre. É um anseio pelas imagens. Porque Tomé aqui está querendo apresentar a imagem ainda do Cristo crucificado. Deixa eu tocar nas tuas feridas. Eu quero tocar na sua marca. Porque só assim eu vou acreditar. Porque só dessa forma eu vou participar junto com vocês. E quantas pessoas, irmãos, elas só vão para o culto em busca de milagres, em busca de evidências, de sinais, de prodígios. E se não for dessa forma, elas não vão para o culto. Na verdade, essas pessoas que agem dessa forma, elas estão cometendo aqui o pecado da incredulidade. Uma outra coisa também é que no mundo a gente percebe muito isso. Você na faculdade, o professor na universidade, ele vai questionar a sua fé com a falta de evidências. Apresente evidências científicas, provas arqueológicas, que Jesus Cristo é verdadeiro. E o problema, irmãos, não é a falta de evidência, mas o problema é a rebeldia do coração. E você, no anseio de procurar evidências, acaba entrando no jogo daquele que apresentou as cartas. E certamente você vai cair, porque você já permitiu entrar nesse jogo. Contudo, o remédio para a incredulidade é o Evangelho. Porque o problema da incredulidade não é a falta de evidências, mas a rebeldia do coração. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 1. Veja, a criação é a maior manifestação da evidência de Deus. Mas o mundo se rebelou contra Deus. Conhecendo a Deus através da criação, o mundo se rebelou contra o Senhor. Então, no íntimo, o incrédulo, o problema dele não é a falta de evidências, porque o mundo está aí. Mas o problema é a rebeldia do coração. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, dizendo que o problema deles é a rebeldia. Eles se rebelaram contra o Deus, Criador dos céus e da terra. Eles se rebelaram contra o Senhor. É por isso que eles deixaram o modo correto de se relacionarem, homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres, porque eles se rebelaram contra o Criador, estão adorando a criatura ao invés do Criador. O problema é a rebeldia do coração. E Tomé sabia disso, irmãos. Para Tomé não faltava evidências. Tomé viu os milagres de Jesus. Tomé viu, irmãos, os prodígios de Jesus. Tomé viu as evidências de Cristo.
E agora, mais uma vez, ele pede mais uma evidência. Por que ele faz isso? É por falta de evidência? Não. É porque o seu coração está rebelde. É porque o seu coração está endurecido. É porque ele está cometendo esse pecado da incredulidade. Então veja, a incredulidade está se revelando aqui na ausência do culto solene. Segundo, nas palavras de arrogância. E terceiro, no anseio pelas evidências. Agora, aonde é que está Cristo? Onde está Jesus? E o que Jesus fala? O que Jesus faz para tratar a incredulidade de Tomé? Primeira verdade, irmãos, e nós estamos chegando já ao fim. Primeira verdade, Cristo está presente no meio da sua igreja. No versículo 26, veja o que diz: passados 8 dias, e essa expressão, irmãos, está se referindo ao outro domingo. Os estudiosos, comentando esse texto, eles afirmam que aqui é uma contagem de tempo inclusiva. Eles contam a partir do primeiro dia. Ou seja, nessa contagem, terça-feira é o terceiro dia da semana. Então, no outro domingo, no outro culto, estavam outra vez reunidos os seus discípulos. E essa palavra reunião, irmãos, aqui no grego, dá a ideia de assembleia solene, né, desse culto presencial, né, reunidos. Poderia ficar cada um em suas casas, porque se saíssem, os judeus poderiam pegar. Os judeus poderiam fazer o mesmo que fez com o mestre. Mas eles se reuniram. E Tomé com eles. Agora Tomé estava junto com eles. Estando as portas trancadas, versículo 26, acompanha o texto, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Cristo se fez presente no meio da sua igreja, mais uma vez, nesse culto solene. A ideia aqui apresentada, queridos, é que mais uma vez Jesus Cristo está apresentando o fruto da sua obra, que é a paz. Por meio do seu sacrifício, nós temos paz com Deus. Por meio do seu sacrifício, mesmo em um contexto de perseguição, de dificuldades, de pandemia, ainda assim nós temos paz com Deus. Mesmo com a igreja com as portas trancadas, com medo dos judeus, ainda assim nós temos paz com Deus. E Cristo aqui está presente no meio da sua igreja, mesmo em um tempo de perseguição. A presença de Cristo aqui, ela é mais real do que as coisas criadas. Porque Cristo não bateu na porta para entrar. As portas estavam trancadas e Cristo, ressurreto, apareceu entre eles. Ou seja, Cristo é mais real do que uma porta trancada. A criação é como vento, é como vapor, diante do Cristo ressurreto. O que o texto está nos ensinando é que a presença de Cristo, ela é mais real do que as coisas que nós enxergamos, do que as coisas que nós vemos. Cristo está presente no meio de nós, irmãos. Cristo está presente aqui neste lugar. Agora veja, ele manifesta esse fruto da sua obra, que é a paz. Ele está presente. E isso me faz lembrar até mesmo a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, eu geralmente falo, né, que Cristo ele está de modo presente espiritual e também de modo real, não menos real, mas de modo real. Cristo aqui está presente fisicamente, com o corpo glorificado. Isso não quer dizer que ele não está mais presente entre nós.
Mas isso quer dizer que em cada reunião, em cada culto que a igreja se reúne para adorar a Deus, Cristo está presente de modo espiritual, mas não menos real. Ele está presente em nosso meio. Isso me faz lembrar também, meus irmãos, a sarça ardente. Porque quando Deus se revelou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus se revelou através da sarça. E a sarça é o símbolo da igreja, do povo de Deus. E Deus está falando no meio da sarça. Veja, a sarça estava queimando, né? Estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Ou seja, a igreja naquele tempo estava passando pela prova, a igreja estava passando pelo fogo, estava sendo perseguida por Faraó e pelos egípcios, estavam sendo oprimidos pela escravidão, mas mesmo assim a igreja não se consumia. Por quê? Porque Deus estava no meio da sua igreja, Deus estava no meio do seu povo. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles estão também ali representando a igreja. E eles não se consomem, eles não morrem quando eles são lançados naquela fornalha. Por quê? Porque há um quarto homem ali junto com eles, que é uma referência a Cristo. Cristo está presente junto com eles. Deus está presente junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se consomem. Por quê? Porque Cristo está presente com a sua igreja. Aqui em João, meus irmãos, a igreja também está passando por provações. Cristo acabara de ser crucificado. A igreja se reúne com as portas fechadas. Os judeus estão perseguindo a igreja. Roma está perseguindo a igreja. Mas a igreja está reunida. E a igreja não se consome porque Cristo está no meio dela. Da mesma forma, meus irmãos, nós estamos passando por provações, por dificuldades, pandemia, situações difíceis, mas a igreja se reúne e Cristo está presente no meio da sua igreja, e a igreja não vai ser consumida pelo fogo das provações, mas a igreja vai permanecer inabalável por causa da presença de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Cristo está presente no meio do seu povo. Segunda verdade, Cristo fala com o seu povo. E o texto diz, né, paz seja convosco. Aí veja o que diz o versículo 27. Logo disse Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, versículo 27. Não sejas incrédulo, mas crente. Cristo está falando com o seu povo, está falando com a sua igreja. Irmãos, aqui é um ponto muito importante. Veja, quando Cristo fala com Tomé, Cristo está aqui apresentando a sua onisciência. Porque o diálogo que Tomé teve com seus discípulos, Cristo não estava ali presente fisicamente. Cristo não estava ali junto com Tomé, diante das suas palavras soberbas. Mas Cristo conhece a necessidade de cada um. Ele conhece a necessidade de todos. Ele trata conosco. Ele chama esse discípulo pelo nome Tomé. Eu sei qual é a tua necessidade. Põe aqui a mão, bota aqui o dedo. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Veja. Ele conhece as nossas necessidades. Ele fala com cada um de nós. E meus irmãos, que preciosa essa verdade, porque o que é que Tomé diz? Versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A confissão aqui, irmãos, de um crente. Agora, Tomé, ele não põe o dedo.
Tomé, ele põe o dedo nas mãos de Jesus. Tomé, ele se aproxima de Jesus e põe a mão, né, ao seu lado para conferir. Não. Tomé não faz isso. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela é suficiente para curar a enfermidade da incredulidade. A palavra de Cristo, ela é suficiente para Tomé. A palavra de Cristo é suficiente para que Tomé possa fazer verdadeiramente essa confissão: Senhor meu e Deus meu, eu estou ouvindo a tua voz, o Senhor está falando comigo, esta é a minha real necessidade, e por causa da tua palavra eu creio em ti. Eu não sei se você já escutou isso. Eu geralmente escuto: pastor, o Senhor pregou e parece que o Senhor estava pregando para mim. Parece que o Senhor estava desnudando a minha alma. Parece que o Senhor sabia de tudo que eu estou passando. E eu geralmente digo: irmãos, eu não conheço, eu não sei. Mas é porque a senhora escutou a voz de Cristo. É porque Cristo tratou com as suas necessidades reais. É porque Cristo falou com você. É por isso que a pregação do Evangelho, ela é suficiente para nós. Para o povo crente, é apenas a Bíblia, a pregação da palavra. Nós não somos um povo de imagens. Você não vai encontrar aqui na igreja a imagem de Jesus Cristo com as suas chagas. Você não vai encontrar aqui imagens representando a divindade. Porque a imagem, ela não é um mandamento de Deus. Tomé estava querendo imagem, estava querendo evidências, mas depois que Tomé ouviu a palavra, ele foi convertido, ele foi sarado. É por isso que nós somos um povo da palavra e que escuta verdadeiramente a Deus pela palavra. Somos tratados pela palavra. É pela palavra de Deus, irmãos, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos exorta, que o Senhor nos alimenta. Não é por meio de outra coisa. É por meio da palavra de Deus. Terceira e última verdade: Cristo confronta, combate os nossos pecados. Veja o que diz o texto, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui está combatendo a incredulidade de Tomé. Jesus está confrontando os seus pecados. Jesus não está aqui, irmãos, anunciando uma palavra motivacional, dizendo como você deve olhar para o passado, olhar para o futuro. Jesus não está aqui encorajando você a se dar bem na vida. Não está encorajando Tomé aqui a não faltar mais o culto. Tomé, não falta mais o culto porque o culto é bom, porque o culto é isso, o culto é aquilo. Não, irmãos. Jesus não está fazendo isso com Tomé, mas Jesus está confrontando o pecado de Tomé. Tomé, cadê você? Tomé, você só crê se ver, só crê se tocar, se sentir. Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha voz e praticam a minha palavra. Bem-aventurados são aqueles que anseiam pela minha presença, por causa da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Tomé, você é incrédulo, Tomé, então seja crente. E muitas vezes, irmãos, pela pregação da palavra, os nossos pecados são confrontados. E muitas vezes, irmãos, eu passo por situações difíceis, como pastor. Já houveram situações de pessoas que vieram me afrontar depois de uma pregação, porque mal sabia eu estava denunciando o pecado dessa pessoa. Mas eu não sabia
o que é que essa pessoa fazia, quem ela era. Quando a palavra é pregada com fidelidade, irmãos, os nossos pecados, não apenas de uns ou de outros, os meus, os nossos pecados, eles são combatidos pela palavra do Senhor. Não é o pregador, não é o pastor, mas é Cristo tratando conosco. E olha, ele fala com Tomé e ele fala para toda a igreja: bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele está tratando de Tomé, mas exortando a igreja. E é assim que Cristo faz conosco. Ele trata conosco, combate os nossos pecados e encoraja a igreja, e exorta a igreja, e exorta o Senhor. Eu poderia subir aqui no púlpito, abrir a palavra de Deus e falar uma palavra que você ia gostar de ouvir. Talvez saísse daqui com o coração mais massageado, mais motivacional, mas eu estaria pecando contra o Senhor. É por isso que a minha tarefa nesses dias, quando eu subo no púlpito, é de apenas expor a palavra de Deus com fidelidade. E assim Deus está tratando não apenas o meu, mas tratando os nossos pecados e combatendo os nossos pecados. Porque a palavra do Evangelho confronta os nossos pecados. Para quê, irmãos? Com a única fidelidade, com a única finalidade, que creiamos no Senhor. Versículo 31 diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele está presente no meio de nós. Ele conhece as nossas reais necessidades e fala com cada um de nós. Ele combate também os nossos pecados. Ele combate as nossas transgressões. Para quê, irmãos? Para que a gente continue crendo no Senhor. Fiquemos de pé. Vamos orar.